que nós vamos perceber ao longo do estudo dessa obra? Que ela não só está atualizadíssima, como existe um desconhecimento geral no movimento espírita. Eu estou falando do movimento espírita porque a obra já está disponível desde 1970. Existe um desconhecimento geral do movimento espírita, enquanto as preciosidades que o Emmanuel trouxe como revelação, as informações do mundo espiritual para o mundo corporal, né? E é de uma novidade, não é só atual, como é algo revolucionário, é a palavra. Mas não é uma revolução de lá, não, da sociedade, não. Lembrando que Jesus trabalha com os corações. Jesus, ele não é uma figura política no sentido de atuar na sociedade. Jesus é aquele que trabalha com os corações. Por isso que ele nos coloca como ovelhas. Vocês conseguem perceber isso? Ele fala para o indivíduo. O indivíduo se transformando transforma a sociedade. Né? Mas antes da transformação é necessário que haja conhecimento. E aí vem Emmanuel. Emmanuel, inclusive no prefácio, que é o que nós vamos trabalhar hoje, colocando as suas reais intenções. Qual foi o motivo que Emmanuel, o que está por trás, o que moveu Emmanuel a ditar essa obra? A obra de 1970. Então é importante dar uma olhadinha para trás, perceber qual que era o modelo de pensamento dos indivíduos na época. Quem que vai lembrar aí? 1970. Qual que era a onda do momento? Pode participar, tá, gente? Oi, 1970. Rose. A onda era dos hippies, né? Do movimento do Woodstock, sexo, droga, liberdade. Exatamente. Vamos curtir a Eu achei vida. muito interessante quando eu vi, porque na época, né, era a concepção de uma revolução de mudança de costumes, de padrões, o rompimento com o conservadorismo, né? E aí eu vi o dedo de Emmanuel entrando nessa hora. Será quais são os limites, né? Será que é isso mesmo, esse rompimento, essa disruptura aí? O que isso vai significar, né, para a nossa evolução? Achei muito interessante. Não sei se é isso que você queria ressaltar. Isso, exatamente isso. E o Emmanuel vai trazer mais profundo para a gente no prefácio, no finalzinho do prefácio. Quando ele vai falar para a gente que não é proibição algo que vem de fora, é educação. Porque na época era o seguinte, vamos pegar. E aí, gente, quando vocês pegarem uma obra para ler, dá uma olhadinha quando foi escrita, qual foi o período. É importante isso tudo, porque não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Né? Que, às vezes, se a pessoa quer defender um tipo de liberdade, que ela não existe, que nós não somos livres, não. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Talvez num outro momento a gente adentra nesse aspecto mais filosófico, mas ninguém é livre. Eu não faço o que eu quero. Algumas coisas eu consigo fazer o que eu quero, outras não. Porque a vida em si, ela vai traçando limites para a gente. Outros limites nós precisamos impor a nós mesmos. Não é uma opressão que vem de fora. Sabe? De uma questão castradora, que o povo estava aqui, ó. Era um momento que era necessário ressignificar o modo de viver. Porém, você não pode sair de um extremo e ir para outro. Percebe? Então, a primeira coisa, vou fazer uma pesquisa aqui, 1970, como era a cultura, os pensamentos, qual que era o desejo da sociedade. A sociedade, é claro que um ou outro vai destoar. Vai destoar. Agora, existe um pensamento de massa. Existe uma necessidade que, de alguma maneira sobressai. É igual o que nós estamos vivendo hoje em dia. Que quando a gente for trabalhar na questão dos filhos, né, da família, do namoro, compromisso afetivo, a gente vai refletir bastante sobre isso. Então, a primeira coisa, eu não posso deixar passar despercebido a década que Emmanuel, ele compartilha algumas reflexões que não são materialistas. Isso é bom a gente frisar, porque se a gente quiser fazer um tratado
sobre sexualidade, nós vamos encontrar a base necessária em Freud e Jung. Mas são visões materialistas, restritas. Entende? Aqui, Emmanuel vai trazer uma informação, uma percepção da realidade da vida, do sexo, da sexualidade, do gênero. Ele vai trazer dentro de uma visão espiritual para o mundo corporal. Quer falar, Romildinha? Oi, Rose, tudo bom, filha? Tudo, e você, Romildinha? Graças a Deus. Rose, a gente não pode esquecer também que a gente estava vindo de pós-ditadura. E aí a gente traz, assim, a necessidade de rasgar a camisa, né? E aí aparece algum descontrole, algum desequilíbrio, mas, como diz você aí, que a gente tem que analisar a época, advindo também de um período de muita castração, né? De muita repressão. Sim. Então, esse paz e amor, droga e rock and roll, também advém de um período que todo mundo foi muito castrado, né? Muito oprimido. Sim. Esses sexos e drogas e rock and roll, não sei se vocês já pararam para refletir em torno de uma bandeira como essa, é mais como uma afronta ao sistema, ao modelo social da época, que eles queriam, de alguma maneira, controlar o ser humano. Emmanuel vai colocar para a gente de uma forma extraordinária. O ser humano maduro, ele não quer controlar o outro, ele quer controlar a si mesmo. Ele quer desenvolver um equilíbrio emocional para si, porque ele precisa saber o que é melhor para ele. Então, o querer controlar o outro, feliz é que não controla o outro com base na força, não. Maduro, feliz, bem-aventurado, é aquele que desenvolve um autocontrole. Por isso que no prefácio da obra, só para a gente não perder o contexto aqui, nós vamos trabalhar ela, tá, gente? O prefácio da obra. Ele coloca o seguinte, ele fala assim, olha, para não ficar delongando aqui, vou fazer uma síntese. E aí, na síntese, ele fala assim, não proibição, mas educação. Olha, não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não é controle dos outros, não, de controle de si. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. O que é experiência? É a dor, né, gente? Quando os espíritos falam experiência, é porque a gente aproveita da dor, ganha experiência. Qual a experiência? Daquilo que a gente não deve fazer. Então, é importantíssimo isso. A gente deve respeitar os movimentos, entendendo o seguinte, às vezes um movimento, ele sinaliza uma transformação, mas é aquilo que eu falei de início. Nós temos uma tendência de sair de um extremo e ir para outro. Mas o objetivo principal é a gente se conhecer para buscar um ponto de equilíbrio. Como diria Buda, o caminho do meio. Eu não vou nem ser subjugada e aí, no caso, a subjugação, principalmente da mulher, porque o homem nunca foi subjugado. Era a subjugação da mulher. E aí entra gênero, né? Para quem quiser, aí tem Simone de Beauvoir, que trata do segundo sexo, né? Filosofia, sociologia, que traz algumas informações bem importantes. Mas veja bem, nesse caso, como diz o Emmanuel, nem ao extremo e o absurdo de você ser explorado, controlado, né? Com base na força. Lembra as nossas vozinhas, as nossas bisavós lá do passado, que como que não sofriam? Não é? O que a mulher era para quê? Era para dar filho, gerar filho. Tinha que ser homem também, gerasse mulher, né? E aí o que acontece? Nem isso, a subjugação da mulher, da figura da mulher, e nem o contrário, que e veja bem, gente, que o primeiro capítulo do Emmanuel, qual que é, gente? A mulher.
que o Emmanuel estabelece como vamos abrir a obra, ele fala de quem? Da mulher. Entende? Ou seja, nem é a subjugação da mulher, porque isso é inaceitável, né? E nem é o oposto disso, o outro extremo. Ah, então agora vamos liberar. Mas e o respeito de si? O respeito por si mesmo, né? Que seria o oposto, que seria o extremo. Né? Então, é muito interessante a gente observar que as obras espíritas devem ser analisadas também dentro de contexto. Por exemplo, em vários momentos eu já ouvi pessoas dizendo, porque o Emmanuel é muito machista. Gente, quem traz um conteúdo atemporal é Jesus de Nazaré. Emmanuel é um exegeta espírita, um estudioso espírita, que inclusive faz análise dos contextos sociais. É Jesus que diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Se a obra é de 1970, o Emmanuel está trazendo uma informação dentro do contexto de 1970. Estou me fazendo entender? Sim ou não? Ele usa a terra, a sociedade, como laboratório. Por exemplo, quando ele usa o termo sexo livre, amor livre. Ele não usa sexo livre, não. Ele usa amor livre, que era o termo usado na época. O que é amor livre? Seria para nós hoje o sexo livre. Que é aquele primeiro você tem relação sexual, depois pergunta, qual é o seu nome mesmo? Então, o termo amor livre, eu tenho direito de viver como eu quero. Eu tenho direito, que é cada um com a sua individualidade, com a sua vida. Emmanuel não traz discurso moralista, não. Agora, algumas informações que ele vai tratar sobre a figura da mulher tem que se analisar o contexto da época. Repito, quem traz para a gente um conteúdo atemporal, o que significa isso? Um conteúdo que não perde a validade, pode passar 3.000 anos. A fala de Jesus estará atualíssima. Atual. Você pega o jornal domingo, está ultrapassado, domingo passado. Você pega Jesus de Nazaré, os evangelhos de 2023 anos, está atualíssimo. E daqui a 5.000 anos, estará atualíssimo. Porque Jesus não traz conteúdo informacional para períodos. Isso os ministros fazem. Ele traz um conteúdo que, na medida que nós vamos vivendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo mais o que ele disse. Esse conteúdo não perde valor. Agora, os demais, Paulo, a mesma coisa. Paulo falava sobre o papel da mulher à época, o papel do homem à época, as igrejas. Uma época que a mulher era pior, valia mesmo que uma escrava. Você querer que o Paulo trouxesse uma percepção da condição feminina e registrasse isso em carta, gente, a Bíblia também é um relato histórico e cultural. Por que eu tenho que ler Paulo? Para entender a mentalidade da época, para dizer, não, tem gente que até hoje tem a mentalidade de 2.000 anos atrás. Entende isso? Eu tenho que pegar isso aí e falar, não, mas tem comportamento nosso aqui que está igual o ano de 1970. Não é possível que nós não estamos mudando, é para isso que o Emmanuel fala para a sua época. Dentro da época, dentro do contexto atual. Por exemplo, eu quero trazer um dado aqui importantíssimo. Jorge Andréa, vocês lembram do Jorge Andréa? Um grandioso espírita, extraordinário. Ele tem um livro chamado Forças Sexuais da Alma. Uma pérola de livro. Mas existem alguns equívocos na obra do Jorge Andréa. Por exemplo, o Jorge Andréa, quando ele escreve as suas obras, ele como cientista, um estudioso, quando ele vai entrar na sexualidade, qual que é o nome da obra? Forças Sexuais da Alma. Ele trata sobre sexo e sexualidade. Quando ele vai entrar em determinados assuntos, ele utiliza o quê? Ele utiliza a psicologia da época. Se você pegar a psicologia de 30 anos atrás, eu vou dizer 30, não é gente, a ciência muda.
Por isso que em ciência a gente tem o quê? A gente tem você tem uma teoria, você tem uma tese, né? Uma teoria hipotética. Você não tem algo fechado. Você tem uma descoberta até aqui, mas existe sempre uma flexibilidade. Por quê? Porque pode ser que a gente vai fracionando, estudando, analisando um pouco mais e vai compreendendo as coisas de uma forma diferente. O que o Jorge André fez? Utilizou os conceitos da psicologia da época. Só que a psicologia avançou e o livro dele continua sendo vendido. E tem gente que em 2022, ano passado, 2021, 2020, quer pegar Jorge André e ler como se ele estivesse lendo um conteúdo de 2022. Sendo que nem a psicologia aceita determinados argumentos e conceitos que eram utilizados na época. Por exemplo, os tratamentos de transtornos. A pessoa psicótica, uma pessoa esquizofrênica. Quais que eram os tratamentos da época? Não foi sendo modificado ao longo do tempo? A ciência não evolui? Quem já viu aí um vídeo em filme, tudo, sobre a odontologia e a odontologia, qual que é a outra também que é terrível? Dos ossos. Quem lembra no passado como é que arrancava dente? Hã? Ortopedia também é terrível. Quem que lembra como é que era lá? Juntava 2, 3, 4 para segurar um indivíduo. Naquelas cadeiras de ferro, vocês lembram? Uma garrafa de álcool lá, para a pessoa ficar garrafa de álcool, ou saía chapado, né? Veja bem, tem gente que quer fazer uma leitura de um conceito psicológico de 20, 30, 40 anos atrás e quer argumentar. Esquece que espiritismo é filosofia espírita. É necessário um pouco de reflexão, um pouco mais de reflexão. É necessário um espírito de pesquisa. Peraí, porque essa época Emmanuel escreveu, por exemplo, tem obras do Chico, que é a obra de 1945. Você pegar para ler a obra e não parar para refletir por que o Emmanuel trouxe exatamente dentro daquele contexto uma obra. Então, gente, a primeira coisa que eu quero instigar vocês vai pegar para ler uma obra, fica pulando as primeiras páginas, não, porque as primeiras são as mais importantes. É o que vai sinalizar para a gente a reflexão que a gente tem que já começar para entender. Sabe? E daqui a 50 anos a gente tem que olhar para trás e falar, não, que maravilha, nós melhoramos tanto. Hoje em dia não tem mais isso, essa objetificação do ser humano, transformar um ser humano em coisa, vai chegar um determinado momento que a gente vai fazer essas reflexões. E vai pegar uma obra e falar, olha que interessante, como que era o modo que as pessoas pensavam antes, olha como que é o modo que nós estamos pensando agora. Né? Então, isso é importantíssimo, nós não podemos perder de vista essas questões. Né? Outro ponto importante também da obra, não sei se vocês viram no prefácio, os itens que o Emmanuel vai trabalhar, né? Ele começa, eu falei da mulher, gente, desculpa, tá? Desculpa, veja bem. Eu falei da mulher que é o Conduta Espírita, que começa com o capítulo da mulher. Eu misturei uma obra lá, vocês me perdoem aí, tá? É o Conduta Espírita, que eu lembro que quando eu li, eu falei, o Emmanuel o André Luiz tá de pegadinha com a gente, ele já começou mandando a mensagem pra gente. É por causa da questão da mulher, né? O espírito feminino. Que uma hora aí que a gente for trabalhar a questão da mulher aí, eu conto pra vocês, tá? E aí os meninos aí vão ficar, sabe como? Morrendo de inveja da gente que é mulher. Quem que são os meninos que estão aí? Deixa eu ver aqui. Guilherme, Antônio Carlos, deixa eu ver o que mais. Vão ficar morrendo de inveja da gente, viu, gente? Gostei do termo menino. Você me remeteu uns 50 anos atrás. Do quê? Termo menino. Menino? Os menininhos. Veja bem, o Emmanuel, ele começa, olha os capítulos em torno do sexo, tá? Não é sexualidade, tem diferença. Sexo difere de sexualidade. A sexualidade humana ela é muito mais complexa.
em torno do sexo, família, namoro, ambiente doméstico. Nós vamos entender por que ele começa com isso, tá? Por que ele põe namoro primeiro, antes do casamento, por exemplo? Ou antes da família? Aliás, ele põe depois a família. Casamento, divórcio, união infeliz, filhos, alterações afetivas, desajustes, tédio no lar, vinculações, desvinculações, aversões. Isso aqui é magnetismo puro, ó, aversões. Aborto, pais e filhos, amor livre, controle sexual, homossexualidade, adultério e prostituição, abstinência e celibato, carga erótica, sexo e religião e a margem do sexo. Esses são os capítulos que o Emmanuel, são 26, né? Que o Emmanuel ele distribui na obra. E existe sequência. Existe uma lógica para cada um desses capítulos. Existe uma lógica nisso. E aí, dentro do prefácio, primeiras observações do Emmanuel, ele vai colocar para a gente sobre quais seriam os motivos pelo qual ele escreve a obra. A primeira coisa diante de algumas indagações que fizeram a ele sobre o conceito, as definições, as ideias dos espíritos desencarnados a respeito da sexualidade, isso foi um dos motivos. É um questionamento sobre aquilo que os espíritos superiores teriam para nos colocar a respeito da sexualidade. Mas veja bem, ele vai e fala para a gente uma coisa muito interessante, porque ele vira e diz sobre que o que ele faz é ressignificar, ressaltar aquilo que os espíritos superiores já ditaram a Kardec. Isso é importantíssimo. Por isso que não tem como ler o livro Vida e Sexo sem ter um conhecimento de doutrina espírita. Não é como você pegar, por exemplo, Sexo e Destino do André Luiz e ler e entregar para uma pessoa que não tem a menor ideia do que é espiritismo. A pessoa vai entender o que é 5% da obra. Vai ficar alguma coisa? Vai porque tem casos ali, a pessoa vai guardar o caso. O que deve fazer, o que não deve fazer, isso aqui, nossa, que perigo, a pessoa vai entender. Agora, o André Luiz, as obras do André Luiz é um tratado de espiritismo. É um espiritismo desdobrado. É um espiritismo desdobrado, ou seja, quando você tem um conhecimento mais amplo de espiritismo, você pega uma obra do André Luiz para ler, você começa a enxergar a grandeza da obra do André Luiz. Porque ele faz estudos de caso e coisas que Kardec colocou em síntese, informações assim bem objetivas, o André Luiz faz um desdobramento precioso. Né? E aí, o que acontece? O que acontece é que o Emmanuel, o que ele faz? Ele pega a base daquele Kardec, por exemplo, da questão número 200 lá, tem sexos espíritos. Isso aí o Emmanuel vai desdobrar, por exemplo, em um capítulo que ele vai tratar sobre a homossexualidade, e dentro do capítulo que ele trata sobre a homossexualidade, ele fala também sobre a transexualidade. Entende? Ou seja, a informação que ele traz, você entende gênero de uma forma muito mais ampla. Isso se você tiver aquela atenção para entender. Só que aí, veja bem, ou seja, tem como entender vida e sexo sem ter lido a obra O Livro dos Espíritos? Não. Não tem como. Você vai esbarrar, por exemplo, em termos como, por exemplo, aversões, tédio no lar, carga erótica. Sem noção de espiritualidade, o que é noção de espiritualidade? É uma percepção da realidade da vida num universo para além da morte. O espírito continua existindo, o espírito já existia antes de reencarnar, ele traz toda uma bagagem histórica, ele é herdeiro de si, ele reencarnou várias vezes como mulher, várias vezes como homem. Teve algumas experiências que não foi tão feliz, ficou pendente de algumas questões, teve outra que ele foi super feliz. E aí vai, a sua percepção vai ampliando. Agora, se a pessoa não tiver essa visão, vai pegar o vida e sexo e não vai entender nada.
Emmanuel usa termos como complexo de Édipo, complexo de Electra. O que significa isso? Psicologia pura. O que significa? Significa psicanálise pura. E aí eu faço o quê? Eu passo por essas palavras sem entender e vou... Não. Eu paro o que eu estou lendo, vou estudar minimamente sobre psicanálise e psicologia, entender o que Freud e Jung colocou pra gente sobre o assunto, aí eu vou entender, mano. Então é um livro de estudo, não é um livro que você pega igual o Sinal Verde para fazer uma reflexão matinal. Mas é um livro profundamente transformador. Porque é um livro que nos faz entender a nossa própria constituição, a nossa realidade, o nosso modo de sentir, a lei de atração, instintos, hormônios, as emoções. Essa é a lei de atração imperando sobre nós. Então, é um livro técnico que, à medida que você vai lendo, você fala, nossa, vai acabando a culpa. Sabe, eu acho que nós deveríamos intensificar os estudos da obra Vida e Sexo na Casa Espírita, para a gente ir para as mocidades espíritas, para dialogar, conversar com os jovens e adolescentes. Pré-adolescente, jovem e adolescente. O que eu falo de pré-adolescente? Estou falando dos meninos de 10 anos. Que tem gente que pensa, mas tão novinho, já está acessando o Xvideo, tá? Se você não conversa com a sua criança em casa sobre sexualidade, essa criança vai aprender da pior maneira possível, mas que ela vai aprender, ela vai. E ela vai ter uma visão distorcida da sexualidade. Ela vai ver um vídeo erótico, um pornô, e vai achar que aquilo é sexo. E vai achar que aquilo é sexualidade humana. E aí vai ser um adolescente frustrado, um adulto frustrado, um marido frustrado, uma esposa frustrada, porque aquilo é mentira. Aquilo é mentira. E aquilo causa problemas e danos gravíssimos para o psiquismo. Então, quando a gente fala que é necessário a gente se preparar, primeiro para nos transformar, ser esclarecido, entender, parar com culpa, falar, então é hormônio puro, é hormônio, é libido, é a lei de atração, isso faz parte da condição humana. Você vai entendendo que ao invés, você fala assim, gente, mas eu aprendi em outras escolas religiosas que o sexo era uma coisa impura, imunda, pecaminosa, quando você vai ver um departamento sagrado. É tão sagrado que através do sexo a vida se multiplica. É tão sagrado que toda a sociedade, as construções, o nosso avanço em todos os níveis culturais, tecnológicos, os avanços da ciência, só existe avanço porque há carga erótica, porque há energia sexual, porque há um departamento sagrado, que é o departamento do sexo e da sexualidade. Achava que lei de reprodução era só para reproduzir espírito. O Chico não teve filho, não, mas filho biológico, né, consanguíneo, mas em compensação, 500 obras. Graças a Deus que ele não teve filho, não é? Nós estamos aqui estudando o filho dele. Que energia é essa? Do trabalho do Chico, da dedicação, da renúncia dele. Energia genésica. Ué, mas então não é impuro? Impuro é o pensamento do ser humano que condena algo extraordinário, que deve ser valorizado, que deve ser contemplado como algo sublime. Mas e os crimes cometidos em nome do sexo? Emmanuel fala que não é o sexo, ele fala, são as afeições erradamente orientadas. Você pega um indivíduo que pega uma enxada e dá uma enxadada na cabeça do outro e mata. A culpa é da enxada? Não, foi do desejo do indivíduo perverso. Enxada não tem culpa de nada, não. Emmanuel diz, o problema são as afeições erradamente orientadas. Percebe? Por isso que é bom a gente ter um seminário que tem oportunidade. Sempre quando tem oportunidade assim, de falar sobre sexualidade, graças a Deus, eu tenho muita chance. Assim. Sempre o pessoal está me chamando. Tem um seminário, o pessoal fala assim,
Sujar um tema de sexualidade. Aí eu falo assim, vamos falar sobre sexualidade, educando-se para educar no lar. Porque quando pai e mãe vê filho na adolescência, fica com o cabelo em pé e fala, meu Deus, e agora, como é que eu vou educar esse menino? Essa menina? Mas não é educar o outro, não. Primeira coisa é a gente se educar. Você entender sobre o assunto, você se entender. Você entender que existem sensações, existem emoções, existem hormônios, existe o magnetismo, existe tudo. Você entender todo o processo, a complexidade da sexualidade, entender um pouquinho de si mesmo, para você dialogar com o outro, sem moralismo. Ai, vamos sentar agora para conversar sobre uma coisa. Por que isso? Esse drama, esse medo, sendo que é uma coisa pura, maravilhosa. Já pensaram? Agora nós já vamos chegando no primeiro dia quebrando tudo, né? Vamos quebrar tudo, Vilminha? Vocês já pensaram numa relação sexual de uma Maria de Nazaré com José para nascer Jesus? Um minutinho para refletir sobre o que eu falei. E antes que alguém fale assim, uma Maria não era virgem, não nasceu do Espírito Santo, não. Hoje é metáfora, tá? Isso é metáfora. Bom, Jesus nasceu em vias naturais. Jesus não é um ET. Vocês já pensaram o que é uma relação sexual entre uma Maria de Nazaré? Quando fala que ela é virgem, é pura de sentimento. Pura sentimento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Vocês já pensaram que ele recebeu a presença de um anjo chamado Gabriel, que não é qualquer anjo, entende? Virar para uma mulher e dizer, Ave Maria, cheia de... Não é bem-aventurado com graça, felizinha do evangélico, não. É cheia de graça. E dizer, o Senhor é convosco, Deus é contigo. Bendita entre as mulheres. Já pensaram que é uma relação sexual de uma Maria de Nazaré, a escolhida de Jesus? E José, o servo anônimo do Evangelho, para nascer um Jesus, um Cristo? Isso é lindo. A gente tem que estudar a sexualidade de joelho, que a sexualidade é uma preciosidade. Através da sexualidade nasce um Chico Xavier. Entende? Quando o Chico desencarnou, o que ele abraçou as pessoas foi curando pessoas. A presença espiritual do Chico, um espírito que a gente não tem noção da grandeza dele, reencarnou em vias naturais. Como é que a gente pode pegar um néctar e olhar para o néctar e falar, só pode ser veneno? É algo maravilhoso, é algo puro. Vai chegar um dia que a gente vai perceber o seguinte, a sexualidade bem vivida, bem experimentada, só para entender, gente, sexo não é atrito de corpos, é permuta entre as almas. Entende? É uma permuta, é troca de sentimentos e vibrações. Quanto mais nobre o sentimento, mais extraordinária é a sexualidade do casal. Quando eu digo casal, independente dos gêneros, estou falando de seres. Esse amor, eu fico imaginando que vai chegar um dia que a gente vai visualizar um ato de amor, de uma sexualidade bem vivida, com uma prece que se eleva aos céus. Porque os espíritos superiores, numa questão de número... Gente, hoje é só voo rasante, por isso que eu tô soltando informações assim, tá bom? Depois nós vamos trabalhar os parágrafos bonitinho. Questão de número 888A do Livro dos Espíritos. Olha que coisa
linda informação dos espíritos superiores. 888A. Um assunto que aparentemente não tem nada a ver com a gente. Emmanuel o professor Allan Kardec está tratando aqui de esmola, de beneficência. Está tratando disso, de caridade material. Lá no finalzinho, o espírito São Vicente de Paulo, era o mentor de Eurípides Barçanufo, São Vicente de Paulo. Olha o nível, hein? São Vicente de Paulo, em determinado momento, coloca assim: amai-vos os uns aos outros. Está na questão 888A do Livro dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. Ele está falando de quê aqui? De amor. O que ele está falando? Ele está falando que a lei de amor governa os mundos. Tá. E aí ele vira e diz: veja bem isso aqui, guarda e anota, faz um cartaz, qualquer coisa, reflete sobre isso. Porque isso aqui é a senha para entender sexualidade. Nós vamos pegar a evolução em dois mundos, que desdobra sobre isso aqui. Hoje é só um aperitivozinho. Como é que fala? Degustação, né? Na conta do Kardec. Olha aqui. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Olha aqui, gente, que lindo. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Veja que lindo. Eu vou empobrecer a mensagem dos espíritos superiores aqui, para ficar do tamanhozinho, pelo menos do meu tamanhozinho, para a gente entender essa beleza. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a gente sente uma conexão, uma necessidade, assim, de algo que nos prende uns aos outros. Vocês já sentiram isso? Ou tem alguém assexuado aí, ou então que nunca sentiu isso. Não estou falando de sexo, não. Libido, não. Não estou falando disso, não. Desejo sexual, não. Eu estou falando que vocês já perceberam que a gente tem uma necessidade de conexão? Existe algo que nos atrai? Já perceberam isso? E quanto a pessoa mais boa for, a gente mais quer ficar perto dela, não é assim? Nossa, a pessoa irradia uma coisa, a gente se sente tão bem com essa pessoa. Por que isso nos conecta? Porque existe uma lei, que é a lei de atração. Mas essa lei de atração é o quê? É a lei de amor. Estão acompanhando? Tá, agora eu vou levar essa colocação lá para o fundo do abismo. Daqui a pouco eu puxo vocês de volta. Tá. Então, vamos pensar no indivíduo que comete crimes sexuais. Não vou descrever, não, para não baixar a vibração da gente. Mas a metáfora vai ser, o objetivo tem que ser alcançado. Veja bem. Se a lei de atração é amor, compreenderam isso? A lei de atração, ela é amor. Como é que o indivíduo comete um crime através do desejo sexual? Cada um pensa aí no que quiser. Pensar numa coisa drástica, que na minha concepção é pior. Eu poderia usar aqui, por exemplo, a prostituição. Não dentro da perspectiva da mulher, da profissional do sexo, mas dentro da perspectiva do consumo da prostituição, tá? Me fiz entender? Me fiz entender sim ou não? Né? Eu objetifico um ser humano e sem moralismo, para se ter entendimento, tá, gente? Jamais com essa visão de condenação, nada disso, para se ter entendimento. Eu transformo um ser humano em um objeto. Então, eu acho que mais danoso é quem faz o uso do produto do que quem se coloca como produto. E a gente vai entender mais para frente por quê. Tá? Dentro das obras do Emmanuel. Mas veja bem, aí você pega, por exemplo, pornografia infantil, por exemplo. Isso é de uma monstruosidade sem limite. Conseguem compreender isso?
Mas ele falou que a lei de atração é amor. Mas às vezes nem sempre a gente sabe o que é a lei de atração no sentido sublime da lei de atração. A gente acha que é conectar a qualquer custo. E aí nós vamos nos enfermando ao longo do século. Ninguém brota aqui na Terra e vira um pedófilo. O indivíduo vai se enfermando ao longo dos séculos. Lá no fundo, no íntimo, no mais íntimo do coração daquele ser, que é um filho de Deus, o que de fato ele quer é amor. Ele só não sabe. E aí, na ânsia de amar, o indivíduo pensa que a atração é válida a qualquer custo. E é quando nós nos perdemos numa sede de amor desenfreada que vira o quê? Dependência afetiva. E aí a gente tem um familiar nosso com a dependência afetiva, que às vezes fica num relacionamento onde é subjugado, é agredido, é massacrado, e a pessoa fica lá. Me fiz entender? E a pessoa fala, mas eu preciso do fulano. A pessoa não consegue desvincular. Porque nem sempre a gente sabe entender a lei de atração e tentar selecionar assim, tá? A lei de atração é uma realidade. Eu estou mergulhada num corpo material, aí que ela vai imperar mesmo. Mas deixa eu selecionar isso aqui, porque senão eu vou ficar doente. E as pessoas se matam, às vezes, dentro de um processo no campo do afeto, né? Emmanuel fala isso pra gente. Às vezes, a lesão que causa no campo emotivo do outro destrói tanto a pessoa que a pessoa não suporta em se matar. Porque é um fator magnético. A aliança que a gente põe no dedo, que é muito simbólica, é bacana, essa que a gente põe no dedo é uma convenção. Você pode pôr ou não pôr. Mas que quando você se une a um ser, passa a existir uma aliança magnética entre o casal e o casal se alimenta entre si, isso é um fato. Isso é um fato. Por isso a responsabilidade. Mas o que eu acho mais bacana da gente estudar sexualidade, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Vocês acreditam que a segunda obra que eu comprei, eu me recordo direitinho que eu entrei na livraria Edebem, lá acho que é Tupi, se eu não me engano, fica atrás da igreja ali, São José, né? Não tem Afonso Pena ali? Tem a Tupis, ali tem uma livraria espírita. Eu entrei na livraria espírita e perguntei, eu não tinha nem 2 meses de espiritismo, eu falei, eu quero um livro sobre sexualidade. Um livro espírita sobre sexualidade. Por quê? Porque eu cresci achando estranhos a vida celibatária dos sacerdotes. Entende? E aí eu perguntava, porque é muito sublime, o celibato é algo sublime. Eu não consegui entender aquilo. E quando eu abracei a doutrina espírita, eu falei, eu tenho que entender de fato o que os espíritos dizem sobre o sexo e a sexualidade. E aí o que eu acho que é o que eu ia dizer para vocês, aí qual foi o livro que me deram? O Vida e Sexo. Eu peguei o livro para ler, não entendi nada. Entendi nada do livro. Era necessário eu ter um pouco mais de base. Eu fui estudando, livros espíritos, fui estudando, eu pegava de novo para ler, entendi uma coisinha ou outra. Porque a gente também tem, sabe o quê? O tempo nosso. Entende? O tempo nosso. Emmanuel fala assim, gente, você pegar um indivíduo monogâmico, poligâmico, com todo respeito. Sabe os povos que passam rodo? Sabe como é que é? Com todo respeito e carinho. Mas, na realidade, tem muita gente que escolhe, assim. Não, eu negócio de monogamia não é para mim. Emmanuel fala assim, você pegar um livro desse e dar para a pessoa, ou conversar com a pessoa sobre um assunto desse, é você pedir um fruto para uma árvore que não pode dar.
Por que isso? Porque é necessário o mínimo de piso. Agora, uma coisa eu digo para vocês estão comigo nessa jornada aí, né? Primeira coisa que eu sugiro, leia os capítulos antes, até coloquei isso no vídeo, né? Leia os capítulos antes, reflitam sobre ele. Tá, família, tá? O que eu sei de família? Tem gente que vai lembrar só da grande família. Ô, gente, era bom demais, não era? Grande família? Então, às vezes a grande família é a nossa, comédia pura. E aí, beleza, eu conheço a minha família. O que o Emmanuel fala sobre família? Aí, gente, é transformador demais. Aquela pessoa que você tem antipatia, você passa até a achar ela bonitinha. Mas não é que fulano é tão ruim assim, gente. Fulano é gente boa, eu aqui cheio de preconceito com fulano. É uma obra transformadora. Sabe aquelas culpas que a pessoa fica cheia de culpa? Tem um sonho erótico com o vizinho, fica com culpa. O que Freud fala? Analisa o sonho. Jung. O que Jung fala? Um sonho é só um sonho, mas analisa o sonho. Reflita sobre ele. E aí o livro vai tirando fardos e fardos das nossas costas. Que a gente passa a entender que a sexualidade é uma lei divina. Tudo que é divino é bom, gente. A gente é que, às vezes... porque a doutrina espírita é nova também, né? Assim, eu desconheço outras escolas religiosas que aprofundam tanto nisso. Apesar de que o espiritismo não é uma religião, é um tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Não no sentido religioso convencional, né? De ditar uma orientação e tudo, mas é religião no sentido de quando a gente começa a ver sentido na obra do Emmanuel, não é mesmo? Você começa a viver isso, aí é religião espírita. É só isso, é a consequência moral, né? É quando o conteúdo passa a transformar a nossa vida, o nosso modo de viver, de dentro para fora. De dentro para fora. Ninguém ditando regra, não tem sacerdote aqui. A gente está aqui entre um grupo de amigos, que nós vamos nos amparar entre nós mesmos. O que a gente conversar aqui, isso eu estou gravando só hoje, porque umas duas pessoas, por questões sérias, não puderam comparecer. Eu falei, não, você não perdeu o conteúdo, gravar. Depois, se vocês quiserem ouvir de novo, eu passo. Mas eu peço, por favor, não passem conteúdo para ninguém. As coisas que a gente conversar aqui no grupo, se alguém quiser relatar alguma coisa, né? Dentro dos limites necessários, vamos respeitar a pessoa, vamos ouvir, né? Vamos se colocar no lugar da pessoa, que fica entre nós, para a gente ter liberdade para isso. Esse é o quarto grupo, gente. O último que nós tivemos, no último dia, foi uma choradeira, mas uma choradeira, por quê? Choro de gratidão. É tanta coisa que a gente passa a entender da vida, entender os nossos familiares, sabe? A sexualidade é um desafio, mas um desafio no sentido do entendimento. Mas ao mesmo tempo que você vai aprendendo, refletindo, analisando, você fala, nossa, que maravilha, por que eu não soube disso antes? Mas o porquê que eu não soube disso antes é importante que a gente tenha gratidão por isso. Então, assim, é uma obra que às vezes a gente vai se deparar com alguma coisa que pode chegar em nós como desafiadora. Só que você não tem que viver tudo de uma vez só. Tem coisas que você pega uma vez, você pega duas, você pega três. Repito, a obra tem que tirar os fardos das nossas costas. Não tem que colocar culpa não, tá, gente? Leia-se, o Emmanuel não está ditando regra. O Emmanuel está explicando o que está por trás de determinados comportamentos. Por exemplo, quando eu virei e disse assim, seria muito bom a gente se preparar, formar grupos de estudo, se preparar para ir conversar com os meninos na mocidade, né? Por quê? Às vezes o menino, ele está ali num turbilhão de emoções, hormônio, libido, aquela confusão toda, e aquela crise existencial que dá na adolescência. Todo mundo aqui já passou, que nós estamos mais velhinhos, né? Ou não? Vocês estão... Tem alguém com 18 aí? A gente passa, a gente fala, meu Deus do céu, que vida é essa? Porque a adolescência é uma luta. E aí o menino fica cheio de culpa. Menino e menina fica cheio de culpa. Porque o corpo já começa a reagir, não sabe lidar com aquilo. Daqui a pouco a pessoa fala de masturbação na casa espírita. Ai, não vou nem falar. É um puritanismo que eu não consigo entender. Mas por que nós não vamos lidar com naturalidade? Para dizer, meu amigo, tem que ter culpa, não. É natural. Você está num corpo físico, seu corpo vai reagir. O que você tem que fazer é
não focar só nisso, você vai focar em outras coisas. Você vai se entender, você vai se respeitar. Eu não vejo ninguém com crise porque vai no banheiro. Mas determinadas coisas, a pessoa fica numa crise, não tem que ter crise, a gente tem que lidar com o corpo, respeitando o corpo. O Chico também teve as dificuldades dele no campo da sexualidade. Quando o Chico começou lá para os 18 anos e tudo, e o Chico tinha um compromisso muito grande com as obras, o Chico uma vez questionou o Emmanuel, falou, Emmanuel, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho compromisso com família, assim, ter filhos, né? Mas o Chico, imagina uma potência magnética que é o Chico. Vocês percebem isso? A potência magnética que é o Chico. Um ser humano que exala amor. Ele falou, mas eu vou fazer o que com o meu corpo, meus hormônios? O Emmanuel virou para ele e falou, Chico, converse com o seu corpo. O nosso corpo é evangelizável. Diga ao seu corpo que você entende. O seu corpo tem sede, tem fome, você entende. Mas procure conduzir o seu corpo da melhor maneira possível. O que o Emmanuel fez com ele? Fez com que o Chico aprendesse a amar e respeitar o corpo. Entendi. Diferente de não sei se vocês conhecem um caso, nós já estamos finalizando, né? Falta 2 minutinhos. Um caso de um monge budista tibetano. Porque o budismo japonês, da linhagem do Japão, né? Genren Dogen Zenji, os monges podem casar dentro dessa linhagem. Existe uma outra linhagem do budismo tibetano, que é a linhagem do budismo de Dalai Lama. Eles não se casam. Tem até um livro chamado Samsara, que fala sobre os conflitos de um monge na sexualidade. Procurem na internet para você ver. Mas o caso verídico, que saiu em jornal, eu lembro dessa reportagem, foi de um monge que em meditação ele teve uma ereção, e o que ele fez? Ele se mutilou. Entende isso? O nível do conflito do indivíduo cortar o próprio pênis? Entende? Então, assim, é importante que a gente estude a obra para a gente ter uma leveza na vida, entender a natureza, entender a vida, entender nós mesmos, e a gente ir ajustando o que precisa ser ajustado. Mas dentro de um processo de espiritualização, é o que Emmanuel coloca. Ele fala assim, a gente poderia ficar aqui falando e falando e falando sobre a sexualidade, aí ele vira e diz, mas seria apenas teorizar. E aí ele fala, vou resumir com as seguintes questões. Aí ele fala assim, e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, concluiremos que, em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões nas normas seguintes. Não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas, pelos mecanismos da reencarnação. Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Vai ouvir o outro. Você tem que limpar seu coração, se colocar numa condição de empatia, de respeito, que Emmanuel fala numa das partes da obra assim, tem ninguém encarnado na Terra que esteja com a sua sexualidade resolvida. Entende? Ah, mas eu nem falo sobre isso. Está aí um conflito. Se não fala sobre isso, está aí um conflito. Tá? Não tem ninguém que equilibrar, está tranquilo. Ninguém. Para isso, a gente já tem que olhar para o outro com respeito, com carinho,
sem condenação. Entende isso? Ah, mas que absurdo, você faz isso, que absurdo. Parar com isso. Porque cada um que sabe da sua questão que Emmanuel coloca. É uma questão ele diz aqui no finalzinho, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. O que eu tenho que fazer? Olhar para mim e falar, Rose, vamos bater um papo aqui de mim comigo. Qual que é a sua visão em relação ao ser humano? Ao outro? Entende isso? Gente, nós não entramos na obra ainda não. Hoje foi só aqui para trazer algumas questões para instigar, né? Eu peço que vocês leiam mais de uma vez o prefácio. Pensem com carinho sobre ele. Procure sondar de vocês que conhecem sobre sexualidade. E dá uma lida no capítulo da semana que vem. Que é o capítulo em torno do sexo, se eu não me engano. É, em torno do sexo. Eu uso demais esse capítulo. Porque é um capítulo que vai dar uma noção de sexualidade para a gente que é extraordinária. Vai desmistificar. Nossa, eu achei que era uma questão de corpo. Sabe quando muda por completo a nossa visão? É esse capítulo e o carga erótica. Ele, carga erótica e controle sexual. É um dos capítulos que eu mais uso. E aí, na semana que vem, a gente vai pegar uns trechinhos também do Livro dos Espíritos. É isso aí. O prefácio nós já trabalhamos hoje. Peço que vocês reflitam sobre o que a gente conversou. Para quem não sabe, a gente faz um estudo do Evangelho partindo de 19 horas até às 20h30, tá? Quem quiser participar, vocês estão convidados a participar. Quem não puder participar, a gente também entende. Agradeço a presença de vocês, viu, gente? Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Se eu falar alguma coisa que não ficou claro, porque comunicar é uma coisa tão simples assim. Às vezes eu penso uma coisa e não sei passar o que eu estou pensando. Ou às vezes eu posso falar alguma coisa também que não chega em vocês de uma forma, né, agradável. Então, eu peço que vocês possam se sentir bem à vontade para conversar. Combinado? Ô, Vininha, pode parar de gravar, por favor?